Paz do Senhor. Tudo bom, queridos? Aqui é o pastor Rafael. Sou professor do IBA, Instituto Bíblico Alencarino aqui do setor. Também professor de escola dominical, já há alguns anos, pela misericórdia de Deus. E a gente vem para trazer uma palavra referente a esse tema que é muito complicado. É muito difícil a interpretação porque há muitas vertentes, há muitas interpretações. Então, por causa disso, a gente precisa manter o foco e ficar baseado na palavra de Deus, certo? A palavra do Senhor, ela é clara em explicar, em ensinar como que aconteceu. O que está surgindo, o que está sendo ministrado aí referente a dons, aos dons espirituais, ao dom de línguas, né, de falar em outras línguas. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que é a base para o ensinamento a respeito de falar em línguas estranhas, ele vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 1, que diz: ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do sol um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são Galileu todos estes que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossas próprias línguas, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Pois bem, aqui nós vemos o texto referindo-se ao derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam em Jerusalém. Aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas nesse local, no cenáculo, e de portas fechadas, janelas fechadas. A Bíblia não dá detalhes se estavam ajoelhados, sentados, em pé, né? O detalhe que a Bíblia diz é que todos estavam reunidos no mesmo lugar, adorando a Deus, às vezes conversando, falando a respeito dos milagres do Mestre, enfim. E em Jerusalém, naquele momento, estava acontecendo uma grande festa. Era dia de Pentecoste. Pentecoste, para nós entendermos, era o momento em que Israel colhia a sua colheita, fazia a sua colheita, e ele trazia as primícias dessa colheita para celebrar ao Senhor, para agradecer a Deus pela abundância da colheita, pela abundância, pela fartura. Isso se dava 50 dias depois da Páscoa, que acontecia o dia de Pentecostes, e a cidade então estava abarrotada. Deveria ter aproximadamente umas 2 milhões de pessoas na cidade nessa localidade, nessa festividade. E quando o Espírito Santo desce e enche esses homens e essas mulheres que estavam reunidos nesse lugar, começaram a falar em outras línguas, línguas estas que não são humanas, ou seja, melhor dizendo, que são humanas,
línguas nativas do próprio ser humano. Algumas pessoas colocam que nós falamos línguas dos anjos, sendo que a Bíblia em lugar nenhum vai mencionar essa relação. Você vai falar língua humana, até porque essa língua humana ela tem que testificar as grandezas de Deus na sua vida. Ela tem que confirmar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer na vida da pessoa que está ouvindo a palavra, que está ouvindo a revelação. E há muitos testemunhos a respeito disso, de pessoas que não eram evangélicas, estavam dentro de um culto. Deus levanta um vaso, marchando, falando em mistério, e a pessoa de outra nacionalidade ouve na língua dela, Deus falando com ela, através de uma pessoa indouta, sem estudo, sem muito conhecimento em outras línguas. Então nós vemos aqui, através da palavra de Deus, que é testificada de que essas pessoas, os apóstolos, falavam nas próprias línguas maternas daquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Tá? A variedade de línguas, a multiforme variedade. Nós temos aí mais de 2.000 línguas e dialetos que o mundo fala, fora aquelas línguas mortas, aquelas línguas perdidas que não existe mais, de povoado ou de nações que foram destruídas, que foram exterminadas. Às vezes, Deus vai te dar essa língua para você falar. Você não conhece, ela é morta. Não existe mais ninguém que fale ela, a não ser você, através do poder do Espírito Santo. E nem você, às vezes, sabe muito bem o que você está falando, porque a língua estranha, ou seja, o dom de falar em outras línguas, ele tem a característica de edificar a igreja, a fim de edificar o corpo de Cristo. Paulo vai falar a respeito da distribuição dos dons, e ele fala que esses dons eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Então, falar em outras línguas também tem dois propósitos. Um primeiro propósito é edificar você. É você ser edificado porque você está falando com Deus. O seu espírito está em contato, está ligado no trono da graça. Pensa você usando o seu aparelho celular. Na sua casa você tem Wi-Fi. Para você conectar-se à internet, você tem que ligar o seu Wi-Fi do seu aparelho, lá, o aplicativo, com o Wi-Fi do seu modem. Quando você faz essa ligação, você está na rede. O teu espírito, através do Espírito Santo, faz a ligação com Deus. E através do dom de falar em outras línguas, é que você começa a ser edificado. É como se o seu espírito estivesse se alimentando, o seu espírito estivesse recebendo revelações da parte de Deus, que você só vai saber se estiver no espírito. Tá certo? Então nós temos essa primeira parte. A segunda, falar em outras línguas, na igreja, ele só tem o propósito quando há interpretação. Paulo vai dizer que fale um ou dois em outras línguas, os demais fiquem calados, tá? Se não houver interpretação, cesse, porque a língua ela só edifica quem está falando. Agora, para edificar a outra pessoa, para edificar o outro, ele só vai servir se houver interpretação. Por isso que é bom buscar os dons, a variedade de dons espirituais que Deus tem reservado para a igreja, que são 9 dons espirituais. 9 que são distribuídos para que a igreja, o corpo de Cristo, mantenha-se firme e edificado no Senhor. Tá? O dom de línguas é uma habilidade de falar em uma língua que o próprio falante, ou seja, a pessoa que está falando, não entende, para fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem divina. Quantas e quantas vezes não ouvimos louvores espirituais em línguas, tá? Inclusive eu estava até falando com a minha esposa a respeito disso, que não há como você entender a fonética de um louvor em mistério,
é totalmente diferente do falar. Você cantar em mistério e falar em mistério é totalmente diferente a fonética da linguagem, ok? Tem também oração em línguas, pessoas que oram em línguas, só que não é salutar, não é, dizer assim, muito próprio iniciar um culto e terminar o culto só falando em línguas, até porque pode causar escândalo. Se não tiver intérprete na igreja, causa escândalo de quem está participando do culto e que não é crente. O indouto, ele vai sair dali escandalizado, falando que está todo mundo doido. Então, o ideal, começa o culto racional. Paulo vai dizer que nós devemos apresentar o nosso culto racional. O que é culto racional? É um culto com razão, é um culto com entendimento, tá? É um culto onde há a presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e todos entendem, todos compreendem o que está sendo falado, o que está sendo expressado, tá? Então, quando você for apresentar, apresente o seu culto racional a Deus, tá? Apresentai-vos, pois, a Deus o vosso culto racional. Então, é isso que Deus quer, é isso que Deus exige de nós, para que nós venhamos diante dele um culto com razão, com entendimento, sabendo o que está sendo falado, sabendo o que está sendo dito. Falar só em mistério o tempo todo, isso aí só vai causar escândalo para os demais. Alguns ensinam, que por estarem alistados este último lugar, no caso o dom de falar em línguas, isso na lista dos dons espirituais, esse dom são de menor importância. Pelo contrário, acrescentam que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento vai colocar os dons em ordem diferente. Nós temos dom de variedade de línguas, que é tão importante para a igreja quanto as demais apresentadas lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A finalidade do dom de variedade de línguas. O primeiro propósito é para a edificação da vida espiritual do crente, como está lá em 1 Coríntios, versículo 14, o verso 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar da seguinte forma: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, a profecia da língua falada, ela é a edificação da igreja. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe o dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente. 1 Coríntios 14, 2. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois em espírito fala a Deus. Tá? A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com os dons e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quando o foi nos dias da igreja primitiva. Tá? Então é preciso ter muito cuidado quando se procede em relação a essa confusão de que nós falamos a língua dos anjos. Eu acho que isso deve estar vinculado com o que Paulo diz lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aqui ele não está dizendo que ele falava a língua dos anjos. Ele está dizendo, olha, se eu falar
a língua dos homens, ou se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, não vai adiantar nada. Tá? Então aqui Paulo está simplesmente dando exemplo que não adianta ter todo o mistério, não adianta ter toda a profecia, não adianta possuir todos os dons e não tiver amor, que não resolve nada. Ele não está relatando que ele fala a língua dos anjos, ele está relatando que mesmo que ele falasse, tá, mas não tivesse amor, não tivesse a caridade em si, para aquilo ali não teria proveito nenhum. Então é necessário nós termos a consciência de que falamos uma língua dada pelo Espírito Santo de acordo com a vontade dele. Eu conheço irmãos que falam em inglês, já vi falando em espanhol, em japonês, pessoas que nunca estudaram japonês, mas que falaram japonês, tá? Então, no caso, é Deus que vai dar, é o Espírito Santo que vai distribuir. Quem é o dono do dom? É Ele. Quem é que capacita? É Ele, tá? Nós temos que ficar com a palavra. Em nenhum lugar você vai encontrar pessoas sendo explicadas ou relatadas que falaram língua dos anjos. Até porque nós não sabemos qual é a língua dos anjos, tá? E quando os anjos aparecem, quando os anjos são mostrados na Bíblia, eles falam a língua da pessoa que está sendo falada. Ele não fala outra. Ele vai falar a língua que está ali proposto naquele momento, certo? Quando o anjo apareceu lá para Agar, egípcia, ele deve ter falado em egípcio. Com Abraão, falou em sumério, né, em aramaico, que era a linguagem da região. Quando ele vem, se apresenta para Maria e fala a respeito de Jesus, ele fala em hebraico, ele deve ter falado em aramaico. Aí vai depender da pessoa que está dialogando com o anjo, tá bom? Então, a Bíblia, em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, vai tratar as línguas estranhas como sendo língua dos anjos. São línguas humanas, faladas na terra, em alguns casos, línguas mortas, que o homem já não fala mais, já não existe mais a nação, o povo que falava aquela língua, e o Espírito Santo te dá. Busque a variedade de dons, busque a variedade de línguas, para que você possa ser edificado por Deus e possa contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, pastor Onça, pastora Rose, Deus continue abençoando. Logo, logo nós vamos por aí, tá bom? É só chamar ou Deus preparar o momento para a gente estar aí com vocês. Um prazer muito grande, fique com Deus, fique em nome do Senhor Jesus com Ele. Amém. Paz.